a cerimônia para este culto que eu considero o culto mais solene da igreja aqui na terra, porque é o culto em que nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nos achegamos à mesa do Senhor para ter o privilégio de participar do pão e do vinho, que simbolizam respectivamente o corpo e o sangue de Jesus. E meus amados irmãos, diante disso, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Não poderia ser diferente, porque foi Ele quem providenciou a minha salvação. Eu vivi no mundo, era do mundo mesmo. Fui jogador profissional de futebol por muitos anos, mas um dia Jesus me alcançou com a sua graça, me salvou. Eu fui o primeiro jogador profissional de futebol no Brasil a se tornar crente. E lá dentro eu consegui pregar o evangelho. Nenhum dos meus companheiros naquela época vão chegar diante de Deus e dizer: eu nunca ouvi falar de Jesus. Ouviram. Eu fazia cultos na concentração e distribuía Bíblia com todos eles, e ganhei alguns deles para Jesus. Comecei em Campina Grande, no Campinense, joguei no Ceará, joguei no Esporte Clube do Recife, e quando eu estava no auge da minha carreira, o Flamengo mandou emissário para me contratar. E quando o emissário chegou no Recife e me encontrou, disse: Gilvan, eu vim aqui com uma proposta irrecusável do Flamengo para você. Uma proposta que vai fazer a tua independência financeira e que vai levar você à seleção brasileira. Mas Jesus já tinha falado comigo e disse para mim que eu não correria mais atrás de uma bola, mas que eu iria correr atrás das almas e ganhá-las para eles. E foi uma luta muito grande dentro de mim. E eu pedi alguns sinais a Deus, se Ele estava querendo mesmo que eu largasse tudo para fazer a obra dele. E Deus respondeu, como fez com Gideão. Eu coloquei o velo, pedi sinais e Deus deu. E quando aquele emissário do Flamengo falou isso, eu disse para ele: só que o senhor chegou tarde demais. E ele disse: como eu cheguei tarde demais, se eu estou acompanhando a tua carreira, os teus passos, e eu sei que falta um mês para terminar teu contrato com o esporte. Você renovou? Disse: não. Você assinou algum pré-contrato com outro time? Eu disse: não. E ele disse: por que é que eu cheguei atrasado? Tarde demais. E eu disse: porque Jesus chegou primeiro do que o senhor e me requisitou para a sua obra. Para mim, um grande privilégio de ser chamado ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não existe posição mais elevada na terra do que esta. Não troque por nada. É um privilégio muito grande. Sabes por quê? Porque os anjos queriam esse privilégio, mas Jesus disse: não, eu vou conferir, vou dar a homens como Gilvan, cheios de defeitos, de falhas, mas vocês como anjos, o que é que vocês vão contar da experiência do novo nascimento, se vocês não nasceram de novo? Mas ele tem o que contar. Jesus me tirou do charco de lodo. Jesus firmou os meus passos sobre a rocha. Jesus colocou um cântico novo nos meus lábios. Jesus encheu meu coração de paz, de alegria, de felicidade. Esta paz, esta alegria, esta felicidade que
Porque o mundo com seus prazeres não me deu e não dá para ninguém. O dinheiro não dá, a fama não dá, a posição social não dá, a posição política não dá. Só quem dá é Jesus. E Ele me deu de graça. E me confiou este ministério, irmãos. Esse ministério que para mim, depois dele, é tudo. Eu tenho zelado 56 anos. Deus abrindo portas por tudo que é lugares. Eu, como jogador profissional de futebol, viajei bastante. Mas dentro do Brasil. Mas como ministro do Evangelho, pregando este Evangelho de poder, Ele já me levou a 21 países. E o melhor de tudo, não é que eu fui a 21 países. O melhor é que eu já vi milhares de almas aceitando Jesus como Salvador. Já preguei em trabalhos para 60 mil pessoas, 50 mil pessoas, 20 mil pessoas. Uma pessoa. Já vi uma pessoa num culto, só uma, aceitar Jesus como Salvador. Mas também já vi num culto só, mais de 300 pessoas vindo à frente, aceitando Jesus como Salvador. Tenho lutado para não chegar no céu com as mãos vazias. Quero chegar com os molhos. E quero receber do Senhor, sabe o quê? Não vou querer muita coisa. Não estou pensando em coroa, nada disso. Eu quero que Jesus naquele dia me dê um abraço e diga para mim 3 palavras. Mas pastor Gilvan, esses anos todos o senhor ainda tem tempo pela frente? E o senhor vai se conformar com 3 palavras? Sim. Essas 3 palavras, irmão, não tem dinheiro no mundo que pague. Quais são elas, pastor Gilvan? A primeira palavra é a palavra da aprovação. Servo bom e fiel. A segunda palavra é a palavra da promoção. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E a terceira palavra é a palavra da recompensa. Entra no gozo do teu Senhor. E aí eu quero dar um abraço em Jesus, de gratidão. Oh, aleluia, por ter salvado a minha alma, por ter salvado a minha alma, por ter me batizado com o Espírito Santo com 6 meses de crente, por me chamar para o ministério. E ele disse para mim nos Estados Unidos, antes da pandemia, eu estava pregando numa igreja, e naquela noite havia muitos pastores ali. E antes de eu subir até o púlpito para pregar, Deus falou para mim 2 coisas, que eu vou levar comigo para a eternidade. A primeira delas foi essa: meu servo, sou eu que renovo o teu vigor todas as manhãs. Em junho deste ano, eu vou completar 80 anos de idade. Pela graça e a misericórdia de Deus. E muitos olham para mim e dizem: o senhor não fica velho. E eu digo: eu não tenho tempo. E eu tenho uma receita para quem não quer ficar velho. Você que é crente e não quer gastar dinheiro com plástica, não quer gastar dinheiro com academia, não quer gastar dinheiro com nada disso, mas não quer envelhecer, eu vou dar um conselho para você, minha irmã e meu irmão. Seja um crente pastel de rodoviária. Tenha muito óleo e pouca carne. Essa é a minha receita. E a segunda coisa que Deus falou para mim ali nos Estados Unidos,
Essa, pastor Marinaldo, ainda foi mais importante. Ele disse: meu servo, aleluia, eu ainda preciso de ti para influenciar essa geração. Muitos ficam admirados e perguntando: pastor Gilvan, com todos esses anos de ministério e de idade, e a agenda dele é cheia. Eu passei o ano de 2023, fui uma vez no Templo Central, na escola bíblica, e quando eu não vou, pastor Zé Carlos, que é o meu pastor, sabe que eu estou viajando. Um ano. Fui agora, nessa segunda-feira que eu falei para vocês, em fevereiro, porque agora nós já estamos em março. Um ano viajando com essa companheira pelo Brasil e pelo mundo. E às vezes eu encontro algum irmão, até pastores fora do Brasil, dentro do Brasil, e diz: pastor Gilvan, o senhor está passeando aqui nos Estados Unidos, o senhor está passeando lá em Roma, o senhor está passeando na França. Diga: irmão, quem passeia é o diabo. Está escrito na Bíblia, quando os filhos de Deus foram se apresentar a Deus e o diabo foi no meio, Deus perguntou para ele: de onde tu vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Eu saio da minha casa, não sou contra nada, pode viajar se você tem condição, viaja o mundo todo, mas eu sempre saio a serviço do reino de Deus. E, meus amados irmãos, Deus tem nos honrado de uma maneira maravilhosa. Eu fico perguntando para Deus: tantos crentes, mais crentes do que eu, quantos mais preparados do que eu, mas não tiveram o privilégio de serem chamados por Deus. E dentro do ministério Ele tem me concedido coisas, meus amados irmãos, que eu nunca imaginei. Em 1983, eu fui convidado por Billy Graham. Billy Graham foi o maior pregador da história. Um homem que pregou para 1 milhão de pessoas. Ganhou 3 milhões de almas para Jesus. E ele tinha uma associação chamada Associação Evangelística Billy Graham. E eu recebi uma carta dele, me convidando para participar com ele de um congresso em Amsterdã, capital da Holanda. Que privilégio! Ali eu vi momentos, meus amados irmãos, de eu me beliscar, pensando que eu estava sonhando. Cada pregação era interpretada por 10 pessoas, em 10 idiomas, simultaneamente. E esse pezinho de coentro estava lá, no meio daquela multidão. Porque, meus amados irmãos, o que foi que aconteceu com o pastor Gilvan? O que aconteceu com Abraão? A Bíblia diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aí você vai lá em Gênesis capítulo 24, aí diz assim a Bíblia: era Abraão já velho, avançado em idade, e Deus o abençoou em tudo. Por quê? Porque ele obedeceu a chamada. Deus abençoou Abraão espiritualmente, materialmente e fisicamente. E Deus tem abençoado o pastor Gilvan Rodrigues espiritualmente, materialmente e fisicamente. Porque quando eu larguei o futebol, muitos disseram que eu nunca mais iria entrar num avião. Eu sou um dos homens que mais viaja de avião no Brasil. E não é no avião da FAB, não. Não é custeado pelo governo federal, nem estadual, nem municipal. Não. É pelo Deus que é dono da prata e do ouro. Já viajei em todos os tipos de avião. Avião de 8 pessoas e jumbo. Já viajei do Recife ao Japão, do Recife a Israel,
por este mundo, tudo custeado pelo nosso Deus. Porque quando Deus chama e a gente obedece, a vitória é certa. E eu quero terminar minhas palavras. Não vou pregar, viu, pastor? Não vou pregar hoje. O senhor disse que quer que eu venha aqui uma sexta-feira, que não seja a Santa Ceia. Eu vou vir, nós vamos marcar. Mas eu quero, nesta noite, cantar com os irmãos. Não sou